João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou julgadas, ou vistas as suas obras. Amém. Jesus ocupa, como é que eu vou falar isso? O primeiro lugar em duas listas extremamente antagônicas. Jesus é o primeiro numa lista e é o primeiro numa outra lista que não tem nada a ver com essa. Eu vou tentar explicar. Jesus ocupa o primeiro lugar no ranking em duas listas paradoxais, que uma está de um lado, outra está do outro. Jesus é indiscutivelmente o personagem mais amado do mundo. Não existe um personagem tão amado quanto Jesus. Para ele fizeram e fazem prédios, catedrais. Para ele fazem músicas. Jesus é o homem, vamos pensar como homem. Jesus é 100% homem. Jesus, dentre todos os homens, é o homem que mais recebeu músicas, poemas, narrando a história de Jesus. Se fazem filmes, séries, teatro, interpretando a palavra de Jesus, interpretando a palavra dele, se escrevem livros, se desenvolvem peças teológicas, atendendo às reivindicações dele, criaram orfanatos, asilos, hospitais, previdência, entidades assistenciais e tantas outras coisas que eu já disse em outras oportunidades, que nasceram no mundo graças ao amor que as pessoas têm pela palavra de Jesus. As pessoas amam a Jesus num nível que, a partir do que ele falou, as pessoas criam projetos. Nós mesmos já criamos vários. Essa é uma das listas que o Senhor Jesus encabeça, o personagem mais amado da história. Mas, paradoxalmente, Jesus também encabeça outra lista, a lista do personagem mais odiado da história. Então, Jesus é o número 1 dos personagens mais amados e o número 1 dos personagens mais odiados do mundo. Tempos atrás eu fui participar de um debate onde eu sabia que era falta, né? No futebol 2 contra 1 é falta. E quando você vai debater, participar de um debate onde o debatedor está contra você, está tudo certo. Mas quando o debatedor e o mediador estão contra você, é falta. Então eu não sabia, vamos lá, eu sabia antes de começar o debate, mas eu não sabia antes de ser convidado a aceitar, senão eu não teria aceitado. Mas quando eu cheguei lá, no debate, esse debate foi na Folha de São Paulo. Quando eu cheguei no prédio da Folha de São Paulo, estacionei o carro, cheguei lá e tal, e aí na conversa com a moça que era mediadora, eu percebi, depois eu pesquisei e descobri que ela faz parte do centro de Umbanda Candomblé. Ela era candomblecista, da mesma matriz do outro debatedor. Então, é tipo, ela e o debatedor, e eu estou ali para ser o achincalhado ali no debate. E aí, como eu percebi, tipo 5 minutos antes,
Estava muito velado, tal, mas eu não nasci ontem, eu fiquei olhando tal. E aí, a primeira pergunta do debate veio para mim. Eu não sei quem já assistiu esse debate meu na Folha de São Paulo. A primeira pergunta do debate veio para mim. Era uma época onde um grupo, deixa eu me lembrar, parece que um pessoal evangélico, o amando de alguém, tinha destruído um centro de Umbanda de uma mãe de santo no Rio de Janeiro. Eu acho que foi no Rio de Janeiro. E aí, ou não foi isso? Não, tinham dado uma pedrada na menina. Foi nesse dia. Que a menina indo para o centro, tal, alguém tinha dado uma pedrada na menina, e o tema era intolerância religiosa. É esse o tema. É esse debate que eu fui do outro, é um outro lá no Rio de Janeiro, na TV da Globo lá. E aí, quando eu cheguei lá e vi o esquema, eu já fiquei orando em espírito. Meu Deus, me guarda, me dá sabedoria, porque aqui o que ele falar e o que ela falar sempre serão contra mim. E a primeira pergunta veio para mim, a pergunta foi mais ou menos assim, eu nunca assisti esse debate assim depois, sabe? Mas mais ou menos eu estou lembrando que a primeira pergunta foi o seguinte: o que eu acho da perseguição sofrida pelos candomblecistas, as religiões de matriz africana, por causa disso, daquilo, né? Porque os evangélicos, os cristãos perseguem e tudo mais. E a minha resposta foi mais ou menos nesse tom. Eu falei: eu agradeço pela pergunta, porque eu faço parte do grupo mais perseguido do mundo. E aí ela falou assim: mas qual é o dado? Qual é a fonte para você fazer essa afirmação? E como eu estava no prédio da Folha de São Paulo, eu falei: eu vou usar a Folha de São Paulo. Porque na Folha de São Paulo de hoje, que era esse dia, na Folha de São Paulo de hoje, a matéria de capa da Folha de São Paulo é um ex-paquito. Tem um daqueles rapazes que trabalhava com a Xuxa, que se converteu e mora na África, e trabalha na África como missionário, e teve a igreja, a casa, toda destruída pelo pessoal do Boko Haram. Falei: isso é perseguição, lá teve morte. Não é a menina que na passeata lá levou uma pedrada. Que, obviamente, como qualquer cristão, somos contra qualquer tipo de violência em nome de Jesus. Porque quando você lê a palavra de Jesus, Jesus nunca nos mandou sermos violentos em nome dele com qualquer pessoa que seja, diferente do islamismo. O islamismo manda sequestrar e cobrar dinheiro de resgate no Alcorão. O islamismo manda degolar, o islamismo manda enforcar até acabar o combate, até a pessoa parar de se debater, em nome de Alá. Então, quando um muçulmano, está aí agora, eu falei a semana passada que o primeiro pastor evangélico, um grande amigo, aliás, estava falando comigo na hora que chegou a intimação da Polícia Federal, que está sendo intimado, processado lá por uma associação islâmica, porque ele disse que tem 20 versos lá do Islã que são de guerra, que manda matar e tudo isso. Aí lá os islâmicos estão lá processando o pastor João Flávio por conta disso. Só que, na verdade, se você é cristão e age com violência física ou emocional ou moral para com uma pessoa que não é cristã por causa da fé, você está errado diante da Bíblia. Por quê? Porque Jesus Cristo não mandou fazer isso. Mas se você é um muçulmano e degola uma pessoa em nome de Alá, eu não estou pensando nas leis do país em questão. Você está certo, porque é isso que o Alcorão manda. Você pode estar errado na lei do país, mas você está obedecendo o que o líder máximo da religião mandou fazer. E eu disse isso lá na Folha de São Paulo. Quando um muçulmano é violento e mata em nome de Alá, ele está certo dentro da religião. A religião não pode dizer que ele está errado, porque é isso que a escritura deles manda. Mas quando um cristão é violento contra outra pessoa, ele está errado, porque Jesus Cristo nunca mandou agir com truculência, com violência, seja a violência de qualquer matriz que fosse. Então Jesus, ele é o personagem mais amado do mundo, e paradoxalmente é o personagem mais odiado do mundo. E aqui não vai nenhum exagero da minha parte.
Esse debate, onde até a mediadora estava contra, fui eu que participei. Não é que eu vi e tirei minhas decisões com próprias conclusões. Está aí o debate na Folha de São Paulo. Pega o nome do pai de santo, pega o meu, pega o nome da moça que fez a mediação, descubra você mesmo. Em 5 minutos você descobre de onde ela é. Então não existe um personagem na história do mundo tão odiado quanto Jesus. Hitler, Mao Tse-tung, Mussolini, juntos não recebem 1% da aversão que o nome de Jesus Cristo recebe no mundo. Vou dar um dado historicamente verificável. Hoje, nós estamos em 2020, ainda estamos no começo, então pega 2019. 2019, cerca de 200.000 pessoas foram assassinadas apenas por crerem em Jesus Cristo. Eu não estou falando de a Idade Média, de Inquisição, esquece isso aí. Eu estou falando de dados do ano passado. Agora, nesse momento, tem cristãos presos, nesse momento, apenas por serem cristãos. Cristãos estão sendo crucificados na China. Cristãos estão sendo queimados na África pelo Boko Haram. Meninas cristãs são sequestradas e vendidas. Sequestradas e vendidas como escravas sexuais. Ninguém queima seguidores de Hitler no mundo, mas fazem isso com cristãos. Ninguém queima seguidores, o neonazismo, as pessoas não são queimadas vivas, mas fazem isso lá no Boko Haram na África. Mas crucificam cristãos. Ninguém sai degolando admiradores de Mussolini. Você tem a mesma filosofia de... Mas fazem isso com os cristãos. Fazem isso com os cristãos. Os partidos totalitários no mundo já mataram mais cristãos do que a soma de todas as guerras vezes 10. Vezes 10. Eu estou falando historicamente, quando você junta os números da história. Então veja como Jesus ocupa, paradoxalmente, o primeiro lugar em 2 listas tão controversas. Ele é o mais amado e também é o mais odiado. Por isso, no mundo nós vemos festas para honrar a Jesus e festas para ridicularizar a Jesus. E com o passar do tempo, as pessoas, até aquelas que amam a Jesus, acabaram transformando Jesus em algo que Jesus não é de verdade. Que Jesus não é de verdade. Por exemplo, hermeneutas é o pessoal que lê os textos e interpreta os textos. Hermeneutas transformaram Jesus num dogma. É um dogma. Se você lê diferente daquilo, você está errado. Ideologistas transformaram Jesus numa doutrina. Jesus é uma doutrina. O pessoal que gosta de festa transformaram Jesus num santo caricato, né? Magérrimo, surrado, cara fechada, tal. Ativistas transformaram Jesus num partido, numa ideologia quase que partidária. Mas Jesus não é nem dogma, nem partido, nem santo do estilo católico, nem dogma teológico. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E o problema é que as pessoas estão tendo experiências com aquilo que fizeram de Jesus, com aquilo que transformaram Jesus, e não com Jesus de verdade. Vou tentar dar exemplo. A pessoa, ou as pessoas abandonam a fé porque tiveram experiências ruins com o pastor. Veja, a experiência ruim é com o pastor. Aí se tem alguém aqui assim, murcho, fala, não pastor, mas no meu caso não foi com um, foram 4 situações. Então tudo bem, pode ser 100 pastores. Mas a sua experiência ruim foi com pastores e não com Jesus. As pessoas abandonam a fé decepcionadas com doutrinas erradas. Eu sei de um caso de uma ex-testemunha de Jeová que enlouqueceu, perdeu a razão, não voltou mais, perdeu a razão, quando descobriu que fazia parte de uma seita. As pessoas abandonam a fé por causa de erro das pessoas. Eu acreditava nele, ele foi lá e me deu um cheque sem fundo, me deu um calote, fingiu que e tal, então agora eu não quero mais nada com Deus. Veja, nesse trânsito religioso que está sendo gerado por causa de experiências ruins,
nenhuma dessas pessoas que estão decepcionadas tiveram alguma decepção ligada com a pessoa do Senhor Jesus. É sempre com o que se faz ou o que se fez da pessoa do Senhor Jesus. Mas pastor, era alguém que falava de Deus. Ok, então você se decepcionou com alguém que falava de Deus. Mas as decepções não são com a pessoa de Jesus. Isso precisa ser separado na nossa cabeça. Eu vou usar esse encontro de Jesus com Nicodemos para tentar provocar você em algumas situações que eu fui provocado lendo esses textos. Primeiro, não deixe a religião te esconder de Deus. Não deixe a religião te esconder de Deus. Nicodemos é um religioso que procura Jesus à noite. O texto diz lá no primeiro versículo, certo, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2, e esse foi ter com Jesus de noite. Ele vai à noite porque tem medo de ser exposto. Ele é um religioso. Religiosos agem assim. Veja, um religioso não é que ele é um ser do mal, mas é que ele pensa de outro jeito. O religioso, ele tem outro jeito de encarar a vida. Ele tem outro jeito de pensar. Ele vai ver Jesus de noite porque ele é religioso. Os religiosos são assim. Nicodemos tem uma filosofia. A filosofia é a seguinte: eu não posso perder o que eu tenho por causa de Jesus. Eu não posso perder o que eu tenho para experimentar a fé. É a ideia de eu não posso trocar o certo. O que é o certo? Eu sou um doutor, eu sou um cara importante, eu sou um mestre, eu sou o principal da religião. Eu não posso trocar isso por experimentar uma fé diferente. Então eu vou lá de noite, eu vou lá à noite. Nicodemos vai à noite porque na cabeça dele ele tem muito a perder. Posição, prestígio, honra, vamos aprofundar, salário, ele é o principal, salário, férias. Nicodemos é o cara que, ele é um dos principais da religião. Então, ele já tem pelo menos uma viagem garantida todo ano na convenção geral dos religiosos, dos fariseus e tal, porque ele é power, ele chegou no nível lá em cima. E ele pensa, eu tenho muito a perder. A distinção, ou seja, ele é um cara distinto dentre os outros. Jesus Cristo disse em Mateus 23 que esses caras tipo Nicodemo sentam na frente. Quando ele chega no lugar, a mesa dele está lá, a cadeira dele está lá. Tudo isso pode ir por água abaixo. E Nicodemos disse, eu não posso perder. Muitos Nicodemos estão assim. São assim. A filosofia é assim. Eu quero sentir o que esses crentes sentem. Eu gostaria de ser preenchido completamente por Deus. Eu gostaria de viver tudo aquilo que está na Bíblia, porém, eu não posso perder meu status. Eu não posso abrir mão de quem eu sou. Eu não posso abrir mão do meu nome. Eu vou à noite, eu vou escondido, eu vou devagarinho, eu vou no meu tempo. O religioso tem esse problema. O religioso age assim. Se preocupa com bobagens. Veja, diante da eternidade, coloca uma coisa na sua cabeça. Diante da eternidade, todo o resto é bobagem. É bobagem. O que é, sei lá, o teu carro diante da eternidade? O que é a visão que a sua sala de aula tem de você? Ah, mas ele é fulano, mas ela diante da eternidade. Isso não é nada. Isso não é nada. Mas veja como Nicodemos vai até Jesus. Primeiro ele vai de noite, depois ele vai sozinho, depois ele lê o texto, ele está ressabiado com Deus, com Jesus. Ele começa a pergunta com lisonjeas. Religioso é assim. Não é que o religioso é assim o tempo todo. Ele fala assim para Jesus: sabemos que és mestre em Israel,
porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não fora com ele. Religiosos são assim. Eles elogiam pessoas que não admiram e se silenciam diante daqueles que eles admiram. Isso é uma marca de religioso. Religioso é aquele que fala assim: e aí, meu irmão, Deus está fazendo muito através da tua vida. Você é o cara, você é isso, você dá nojo. Dá nojo. Eu vim de um ambiente assim, onde você chega numa reunião de pastores, e aí o cara vem, aquele que vem bater nas suas costas, falando: meu, que você é isso, você é aquilo, pode saber que esse aí é a cobra, entendeu? É esse aí que quer te picar, é esse aí que quer passar o perna em você. E aí, o religioso tem esse expediente. Então, o Nicodemos chega em Jesus com lisonjas. Você é mestre, você é o cara. Só que é o seguinte, lá na sinagoga, o Nicodemos mete o pau em Jesus. Porque Jesus representa um nicho da religião, um nicho que o Nicodemos ataca, porque o Nicodemos é fariseu. E o problema de Jesus, a pedra no sapato de Jesus, quando o assunto é religião, são os fariseus. E Nicodemos é o chefe desses caras, é o líder desses caras. E aí, ele fala mal de Jesus no púlpito. Não tinha púlpito, só para ele pensar. Mas, quando ele chega diante de Jesus: tu és mestre. Porque eu analisando percebo que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não for Deus e tal. Religiosos são assim. Elogiam pessoas que não admiram e se silenciam diante daqueles que admiram. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não me... Eu quase parei por causa de quando eu percebi isso, mas eu não parei. Eu faço, por gosto, sem nenhum tipo de interesse, eu faço uma série de esboços de pregação e publico nas redes sociais. Eu queria ter mais tempo, porque eu queria fazer tipo 2, 3 por dia, mas eu não tenho tempo. Para fazer um daquele eu demoro 1 hora e meia, pensando, orando, preparando, e aí depois eu escrevo ali e publico. Acho que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Essa série eu coloquei o nome de Prega Aí. Aí é o seguinte, uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma pessoa que ia trabalhar na nossa empresa, e ela falou assim: pastor, o senhor tem noção do que é aqueles esboços lá que o senhor faz? Eu falei: eu acho que eu tenho. Tem muita. Ela falou: não. Você não sabe por que o senhor não tem? Porque assim, por exemplo, eu fui numa igreja, o pastor pregou uma mensagem sua, só que não é do Prega Aí, ele pregou uma mensagem do YouTube e pregou inteira, na íntegra. Tipo, a introdução, o primeiro ponto, tal. Só que eu tinha ouvido a palavra que o senhor tinha pregado de manhã no YouTube. Aí eu ouvi a palavra, anotei e tal, falei: nossa, que da hora. Ela falou lá a mensagem, mas não lembro agora. Aí quando chegou a noite, o pastor pregou a mensagem, certo? O pastor pregou a mensagem. E esse pastor é famoso. Eu não vou aqui. Aí o pastor é um pastor famoso, importante, nome de pregador, pá. Aí, até aí tudo bem, acho que essa é a ideia do YouTube. Eu até queria voltar a colocar no YouTube os esboços que eu queria. Eu falei: coloca a pregação e disponibiliza um esboço. A gente começou a fazer, depois parece que não deu, enfim. Mas quem quiser pregar no esboço já fica também disponível. E aí, até aí tudo bem. Só que no final é que é a questão. Ela disse o seguinte: só que é o seguinte, quando terminou, o pastor falou que ele orou e aquela mensagem foi Deus que deu para ele. Só que na verdade, ele usou todos os pontos que o senhor falou, o nome do tópico, os 3, o senhor falou lá, eu falo A, B, C e D, né, no fim, e tal. Ela falou: não pode. Aí eu falei: por que isso quase me fez repensar se eu ia continuar ou não? Porque a partir daí eu comecei a descobrir, eu comecei a perceber que é o seguinte: o cara que usa o Prega Aí não curte, não compartilha e não comenta. Vocês entenderam ou não? Por quê? Alguns amigos já falaram assim: pô, eu queria pregar essa mensagem que você colocou no Prega Aí.
Tipo assim, agora já foi. Agora, se eu for pregar, eu posso até pregar. Mas, tipo, daqui um ano, daqui um tempo. Por quê? Porque alguém vai descobrir. Mas qual é o problema de chegar e falar assim, ó, eu estava lendo e tal, eu vou trabalhar nesse caminho aqui. Cansei de fazer isso com vocês aqui. Então, o Nicodemos é um desses caras, ele é um religioso. E para religioso, formas são mais importantes que essências. Para um religioso, a roupa é mais importante do que o conteúdo. Talvez alguém vai assistir esse vídeo no YouTube, aqui também, sei lá, pode ser que aqui também tem gente que está dizendo assim, pô, essa palavra é boa, mas por que o pastor não está de paletó e gravata? Porque aí sim, um pastor de paletó e gravata. Então, para o religioso tem essas questões. E hoje nós temos religiosos que, lendo a Bíblia, muitas vezes não entendem que o religioso é o cara que não consegue romper com a sua posição por causa de Deus. Ele não consegue romper com o que ele representa por causa de Deus. Ele não vai dobrar o joelho e falar e clamar alto. Tem gente que tem vergonha de dar glória a Deus na igreja. Ele quer dar glória a Deus, levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas ele olha para o lado e fala, o que vão pensar de mim? Então vou engolir. Então vou manter aqui. Nicodemos está lá na casa de Deus, ele vai à casa de Jesus, e Jesus é Deus. Nicodemos está lá dentro da casa de Deus, sozinho, à noite, porque ele quer se esconder. Segundo, a escuridão, à noite, não te esconde de Deus. A escuridão não te esconde de Deus. Sabemos que Nicodemos foi até Jesus à noite porque ele quer se esconder. Mas tem um problema. Jesus é a luz. Aleluia. Jesus é a luz. E não existe possibilidade, não existe como se esconder diante da luz. Nicodemos vai até a luz tentando se esconder. Nicodemos vai até a luz tentando se proteger. Vamos comparar, por um momento, acompanha comigo, quem gosta de anotar. Vamos acompanhar dois perdidos que foram procurar Jesus à noite. Dois perdidos. Um deles é Nicodemos. Ele está perdido e está dentro da religião. Ele está inserido na religião, porém está perdido. Tão perdido que prefere ir até Jesus à noite para não ser visto. O outro que vai até Jesus à noite é o ladrão que se entregou a Jesus no último momento de vida na cruz. É aquele que disse, Senhor, lembram? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí você fala, não pastor, mas o senhor disse que o senhor ia falar duas pessoas que foram buscar Jesus de noite. Então, não se engane, esse menino, esse rapaz, esse ladrão, também buscou Jesus de noite. Porque lá em Mateus 27, 45, a Bíblia diz que ficou de noite, houve trevas, do meio-dia até as 3 da tarde. E esse rapaz se converteu perto das 3 da tarde. Não tinha poste, não tinha iluminação, não tinha fotocélula, não tinha nada. Escureceu, ficou de noite. E esse cara confessa Jesus. Eu sei que era perto de 3 da tarde, mas estava escuro, estava de noite. Então me ajude traçando um paralelo entre os dois que buscaram Jesus na escuridão. Um é doutor da lei, o outro um bandido. Um é estudioso sobre Deus. O outro é um vagabundo que nunca se interessou pela Bíblia e se perdeu. Um conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente e se sente vazio. O outro não tem familiaridade nenhuma com os textos bíblicos e sente o mesmo vazio. Um vai até a casa de Jesus e conversa com ele, sai de lá e não se entrega. Esse é o Nicodemos.
O outro não imagina onde é a casa de Jesus, não conversa muito com Jesus, mas acaba convidando Jesus para conhecer o seu eu, para dizer: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, entra dentro de mim, e termina com um convite. O convite para conhecer a casa de Jesus naquele mesmo dia. Um não vê nada e mesmo assim se entrega. Esse é o ladrão. O outro não quis ser visto pelas pessoas. Sai de lá e não se entrega. Agora, feito esse paralelo, com qual desses dois você se parece? O ladrão está perdido e não sabe. O religioso está perdido e também não sabe. A melhor, acho que o ladrão sabe, ele está perdido e sabe. Ele fala: eu estou aqui nessa porque eu mereço. Então o ladrão está perdido e sabe. O religioso está perdido e não sabe. O ladrão reconhece Jesus à noite. Ele olha para a cruz de Jesus, ele está numa cruz e olha para a cruz de Jesus sem enxergar. Ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor. O religioso vai até a noite para não ser reconhecido e sai de lá sem dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O ladrão arrisca tudo e pede para entrar no reino. O religioso acha que tem muita coisa em jogo, acha que tem muito a perder e vai embora. O ladrão se apresenta como pecador, como culpado, como condenado e concorda com a sua condenação. Mas o religioso, que tem muita coisa em jogo, o religioso chega como mestre, que não pode perder a sua posição e sai como mestre. O bandido, sem enxergar nada, confessa. O religioso, enxergando muita coisa, endurece o coração e não confessa. O condenado não ouviu nenhuma pregação de Jesus, nenhum culto, nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma profecia, nenhum sinal. E mesmo assim creu e se rendeu. O religioso ouviu o evangelho sintetizado no versículo mais conhecido do Novo Testamento. O João 3,16 é o evangelho sintetizado. Se liga: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí o evangelho num versículo. O religioso ouviu o evangelho sintetizado num versículo, no camarote, só para ele. Esse versículo, João 3,16, foi uma pregação de Jesus para uma pessoa só. E mesmo assim, não se rendeu. Isso nos leva para o terceiro ponto do nosso pensamento. A conversão para alguns é instantânea, mas para outros pode ser um processo. A conversão para alguns é instantânea e para outros é um processo. Na minha vida de pastor, de pregador, eu já vi pessoas se convertendo num dia, já contei aqui testemunhos assim, e no mesmo dia, no outro dia, resolveu, é crente, está firme. Mas eu também, nessa vida, já vi pessoas se convertendo, chorando no domingo e voltando para a cachaça na segunda. E aí no outro domingo vem, depois não vem, aí o ano que vem ele dá uma parecida, depois ele fica 2 meses afastado, depois ele volta, depois ele some, vai para as drogas, depois ele volta, depois ele some, vai para o carnaval, depois volta, e depois... A conversão para alguns é instantânea, e para outros pode ser um processo. O que dói mais? Vou fazer uma votação aqui. Quem está assistindo aí não vai ver a votação, o resultado. Mas você tem um esparadrapo para puxar. E vai arrancar os cabelinhos, a casquinha da ferida. Dói. Ainda tem esparadrapo, não tem? Quem aqui é do time que puxa de uma vez? Levanta a mão. Baixou. Quem aqui vai pingando a água oxigenada e vai puxando devagarinho? Levanta a mão. Tem alguns aí. Qual sofre mais? Não julga. Não sabemos. Se você só é de um time, você não sabe o outro.
né? O que dói mais na hora de arrancar o esparadrapo? Rápido ou devagar? Quer a resposta? Depende de cada um. Depende de cada um. Qual conversão é mais fiel? Rápida ou processual? Depende. Depende, cara. Tem gente que viveu tropeçando, e levou 3 anos, 4 anos, mas agora pronto, é um servo de Deus, uma serva de Cristo. Não tem, e tem gente que se converteu num tapa, pá, e não firma. Então depende. Depende. Aquele ladrão levou alguns minutos para se decidir, para se converter, ganhou o paraíso. Nicodemos levou alguns anos. Nicodemos é um cara que levou alguns anos. Vamos tentar mostrar aqui em pouco tempo, que eu cheguei tarde, a evolução do evangelho na vida de Nicodemos. Está todo em João, porque João é o único evangelista que cita esse cara. Vamos lá. João 3 mostra o primeiro contato de Nicodemos, um religioso fariseu, com o evangelho de Cristo. João 3. A Bíblia não diz que ele se converteu. A Bíblia não fala nada. Ele chega na escuridão e sai e ninguém vê o que acontece. A próxima menção a Nicodemos é João capítulo 7. João capítulo 7 é aquela pregação de Jesus na festa, quando Jesus fala, né, assim, quem crê, não sei o que lá, como diz as escrituras e tudo mais, do seu interior fluirá um rio de água viva. Aí diz assim, ó, João 7, versículo 44. Alguns deles queriam prender Jesus, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes fariseus, que lhes perguntaram, por que não trouxeram? Respondeu os servidores, porque nunca homem algum falou como esse homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, vocês também foram enganados? Veja, o Nicodemos está nessa turma aqui, ó, dos fariseus que mandou o pessoal prender Jesus. Vocês também foram enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, aquele que de noite havia ido ver Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi embora para sua casa. Veja que a primeira aparição de Nicodemos, Jesus prega para ele vai embora e continua fariseu. Ele não se torna um discípulo de Jesus. A segunda aparição de Nicodemos, 4 capítulos depois, Jesus está sendo julgado na cabeça dos fariseus, mandaram uma guarnição para prender Jesus, os soldados não conseguiram prender Jesus, eles voltaram de mão abanando, e os fariseus, dentre eles Nicodemos, vocês não trouxeram Jesus? Não. Ele fugiu? Não. Ele revidou? Não. Ele se escondeu? Não. Vocês não encontraram ele? Não, nós encontramos. Então por que vocês não trouxeram? Porque nunca homem algum falou como ele falou. Aí os fariseus se arrepiaram e disseram, mas peraí, alguns de vocês creram? Perdemos alguns dessa? Porque esse pessoal que não sabe a lei, que fica andando atrás aí do carpinteiro de Nazaré, é maldito e tudo mais. O Nicodemos não aguentou aquela hostilização sobre Jesus. Ele parou e falou assim, peraí, eu sou do time, eu estou aqui em casa. É certo a gente condenar alguém sem ouvir? O Nicodemos já tinha ouvido Jesus. O resto não. Falou assim, vocês acham certo a gente condenar um cara sem ouvir ele? Por que vocês não vão lá ouvi-lo? E depois julguem. Nesse momento, o Nicodemos não está do lado de Jesus, mas ele também não está do lado dos fariseus. Sabe quando o cara está no meio, em cima do muro? O Nicodemos está nessa agora. Eu enxergo isso aqui, essa fala de Nicodemos, fala esta, que deu fim a uma reunião de fariseus que quer prender Jesus,
que depois da fala de Nicodemos, o pessoal fala assim: Nicodemos, abre o olho. Veja que de Nazaré não tem profeta e tal, e vamos embora. E cada um vai embora para sua casa. Veja que a conversão de Nicodemos é um processo. Ele ouve Jesus na casa de Jesus e não se decide. Ele está numa multidão de pessoas que odeiam Jesus, que querem prender Jesus. E ele não concorda, mas também não sai. O Nicodemos aí, ele podia ter dado um tapa na mesa e ter dito: eu creio, porque essa foi a pergunta dos caras. Creu nele algum de vocês? Alguns de vocês creram? Alguns de vocês viraram cristãos? O Nicodemos podia dar um tapa na mesa e falar: eu fui na casa dele. Ele falou comigo, mexeu aqui dentro. Fez o que a nossa religião não faz. E vocês podiam ter... Não, Nicodemos não faz isso. Ele não está nesse nível de fé. Mas ele não se sente bem numa roda de pessoas que odeiam Jesus. Você está entendendo? Eu estou tentando mostrar para você uma escala de conversão, que às vezes existe essa escala, onde você está aqui me ouvindo. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo depois, mas enquanto eu estou aqui, nós estamos no começo do feriado de carnaval. E aí tem gente que gosta, ouve Jesus, ouve a palavra e gosta, senão não estava assistindo esse vídeo, senão não estava sentado nessa igreja agora. Mas você ainda gosta do carnaval, da roda de samba, da cerveja, da pinga, do cigarro. Você não está forte ainda para se livrar disso. E o Nicodemos está assim. É um cara que ele se converte, mas a conversão de Nicodemos é um processo. Ele ainda é fariseu. Ele ainda se reúne com a turma que odeia Jesus. Só que ele não suporta mais ver Jesus sendo hostilizado. A minha conversão foi mais ou menos assim. Eu fui umas 4 ou 5 vezes na igreja, em semanas seguidas, né? Durante esse processo de mais ou menos um mês, entre ter ido a primeira vez numa igreja e ter levantado a mão dizendo: eu quero. Nesse ínterim, da primeira vez que eu fui, a última, eu fiquei bêbado uma vez e dormi na rua. Mas eu estava num processo que se alguém viesse tirar sarro de Jesus, como eu fazia, como eu aprendi na minha casa, eu já não aceitava mais. Se alguém viesse falar, podia te falar, eu era uma piadista, boca suja. Olha, o problema para mim foram os palavrões no começo. Não foi nem a bebida, não foram os palavrões. Eu falava muito palavrão. A minha família é um povo que fala muito palavrão. E para mim era muito normal. Mas se alguém falasse de Jesus, eu ainda era boca suja, entende? Mas se alguém falasse contra Deus, contra Jesus, para mim, eu ia falar: não, assim também não. Ah, mas você está aqui enchendo a cara. Eu falei: então eu estou, porque eu não tenho vergonha na cara. Mas não fala de Jesus desse jeito, não. Estou me fazendo entender? A conversão do Nicodemos é um processo. É um processo. Onde primeiro ele está na casa de Jesus e sai parecendo que é do mesmo jeito, mas a semente foi plantada. Uma bomba relógio foi ativada no coração de Nicodemos, que vai demorar 3 anos para essa bomba explodir. Explodir com os conceitos de Nicodemos, explodir com a religiosidade daquele cara. E finalmente, o Nicodemos é visto pela 3ª vez no Evangelho, em João, capítulo de número 19, junto com José de Arimateia. Diz assim o texto 19:38 de João: depois disso, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos com ele, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. E Nicodemos foi levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e de aloés. E juntos tomaram o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com especiarias, como é costume dos judeus na preparação do sepulcro. Havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois,
por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Nicodemos, por último, é visto completamente envolvido com o sepultamento do Senhor Jesus. Ele ajuda a tirar Jesus da cruz. E os discípulos fugiram, mas Nicodemos foi. Ele ajudou a tirar Jesus da cruz, ele envolveu o dinheiro que ele tinha, ele comprou especiarias, ele comprou lençol, ele envolveu, ele levou Jesus no colo, ele colocou Jesus e lhe deu o santo sepulcro. Uma coisa, para alguns, as coisas parecem funcionar rápido. Para outros, parece que pode ser um processo. As coisas parecem funcionar assim ainda. Para uns, para você, pá. Para tua mulher, é um processo. Para você, uma pregação desse pregador ou de outro. Mas para o seu filho, parece que não caiu a ficha. Para sua filha, parece que não apertou ainda o start. Não apertou. Algumas pessoas rompem com tudo e se lançam aos pés de Jesus em um dia. E no outro já resolvem a vida, já encaram a vida como convertidos. Em outras palavras, já puxam logo o esparadrapo com tudo. Para outras, é um processo. Gostam da palavra, mas não têm coragem de romper com a posição que eles têm. Talvez por causa do dinheiro ou pela falta dele. Talvez pela posição que ocupam, a falta, não importa. Como Nicodemos tentam defender Jesus nas rodas, ou nas rodas que odeiam Jesus. Como Nicodemos, nas rodas que odeiam Jesus, eles ainda fazem parte. E ali tentam defender Jesus. Você, é meu esse relógio? Não. Você tenta defender Jesus para amigos. Eu já fiz isso. Mas eles não estão nem aí. Aí você começa a cair a ficha. Que você está num time errado. Você tenta defender Jesus na roda de samba. E aí você percebe que eles não estão interessados. Você tenta defender Jesus na empresa. E aí você percebe que eles não estão nem aí. Você tenta defender o lado de Jesus na vida. Mas percebe que ninguém se importa. Esse é o Nicodemos. Esse é o Nicodemos. Impactado por uma visita na casa de Jesus. Ele vai viver a conversão do processo. Onde ele não é firme, mas ele não suporta ver tramando contra Jesus. Ele não está na posição. Ele ainda é fariseu. Mas ele não aguenta ouvir pessoas que odeiam Jesus, julgando Jesus. Esse é Nicodemos. O cara que entende que Jesus é o caminho, mas que demora muito para percorrer esse caminho. Qual deles é você? Em que parte está esse processo? A ideia dessa mensagem, a ideia desse sermão é te ajudar. Pastor, eu sou o Nicodemos, estou nesse processo. Eu não sei dizer se eu amo a Jesus, mas eu gosto muito de ouvir. Eu fico, meu coração acelera quando é o Evangelho. Na hora do louvor, eu sinto uma coisa diferente, que nenhuma música me faz sentir. Na hora da ministração da palavra, eu sinto uma coisa que nenhum pregador, nenhum de outra doutrina, nenhum orador, nenhum palestrante, nenhum coach consegue fazer. Na hora que eu estou lendo a Bíblia, eu percebo reações no meu corpo, que lendo qualquer livro não acontece igual. Pastor, mas eu ainda não tenho, eu ainda não sou um crente, eu ainda não sou batizado, eu ainda não decidi, eu ainda não larguei o cigarro, eu ainda não larguei a bebida, ou qualquer outra coisa, eu ainda não estou num relacionamento errado. O que eu faço, pastor? Assim como Nicodemos, o convite é que você se envolva no processo da crucificação de Jesus. Você pode se envolver no processo da cruz. E o processo da cruz é onde você se envolve pessoalmente com Cristo, sem religião, sem doutrinas e dogmas. É como se você fechasse os seus olhos agora e não enxergasse mais a mim, nem quem está do seu lado, mas você e a cruz. E quando você está nesse ponto, que é você e a cruz,
como Nicodemos, aleluia, você pode decidir romper com tudo e abraçar o Cristo da cruz. O Nicodemos é o cara que demorou anos, 3 anos, mas um dia ele teve Jesus nos braços e deu a Jesus a santa sepultura. Você pode estar levando mais ou menos o mesmo tanto de tempo, meses ou anos, mas o que fica é que você pode, irmão, você pode decidir pela cruz. Você pode decidir pela cruz. O que faz a diferença se o processo é lento ou se o processo é rápido, se a conversão é instantânea ou processual, é o teu envolvimento com a cruz. O Nicodemos, quando se envolveu com doutrinas, não veio. O Nicodemos, quando foi à casa de Jesus, gostou, mas não veio. O Nicodemos, quando defendia Jesus nas rodas, não veio. Mas quando ele esteve diante da cruz, ele não conseguiu sair dela do mesmo jeito. Ele ouviu a palavra de Jesus e não foi igual. Mas diante da cruz, ele saiu convertido. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.